Muito bem, nós vamos resolver agora a questão 16, letra B, do livro do segundo ano, livro 2A, capítulo 5, frente C, página de número 201, o plano de Argand-Gauss. Eu sou o professor Luciano, professor de matemática. Vamos lá, pessoal. A letra B diz o seguinte: z elevado a sexta mais 64 igual a zero. Isso significa o quê? Significa que o z elevado a sexta é igual a menos 64. Então, subtraindo 64 dos dois membros, nós chegamos à seguinte situação. Nós vamos chamar esse z a sexta de w. Tá? Então, w vai ser o z a sexta, que é igual a menos 64. Menos 64 é a mesma coisa que menos 64 mais 0i. Né? Mais 0i. Então, a parte imaginária é 0, a parte real é menos 64. Vamos calcular o módulo do w. O módulo do w igual a raiz quadrada do x do w mais o y do w, que é igual a raiz quadrada de menos 64 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, módulo de w igual a raiz de menos 64 ao quadrado, vai dar 64 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. Então, o módulo do w igual a raiz de 64 ao quadrado. A gente vai cancelar, né? Cancela a raiz com o quadrado. Então, o módulo de w igual a 64. Beleza. Se o módulo do w é 64 e o w é o z ao cubo, então o módulo do z ao cubo também é 64. Porque se eles são iguais, eles têm o mesmo módulo. Isso significa que o módulo do z elevado a sexta é 64. Ou seja, que o módulo do z é a raiz sexta de 64. Tá? Esse 6 aqui, que é potência, vai para o segundo membro na forma de raiz. E qual que é o número que é elevado a 6 vai dar 64? Esse número é o número 2. Então, o módulo do z é 2. Quando a gente está resolvendo essa equação z, a sexta igual a menos 64, a gente quer saber qual é o número que elevado a sexta vai dar 64. Então, eu preciso do módulo do z e do argumento do z. O módulo já encontrei, agora vamos atrás do argumento, né? Mas vejam que estamos utilizando o w para chegar no módulo. Agora nós vamos calcular o argumento do w. Tá? Vai ser o x do w dividido pelo módulo do w. E depois, com o argumento w, a gente encontra o argumento do z. O x do w é menos 64. E o módulo do w é 64. Menos 64 dividido por 64 é menos 1. E o seno do argumento do w vai ser o y dividido pelo módulo. O y é 0, dividido pelo módulo, que é 64, igual a 0. Então, aqui, ó, já tenho condições de descobrir quem que é esse argumento do w. O argumento do w é qual que é o arco cujo cosseno é menos 1 e o seno é 0. Esse arco é o arco de 180 graus. 180 graus. Mas eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então, eu vou colocar aqui 180 mais 360k. Sabendo que esse k ele é um número inteiro. Ele representa as voltas, né? Uma volta, 0 volta, 2 voltas. Beleza. Já tem o argumento do w. E aí a gente pode comparar. Como eles são iguais, tá? Quem que é o w? O w, na forma trigonométrica, ele é o módulo do w vezes o cosseno de θ mais i seno θ, onde θ é o argumento do w. O z a sexta vai ser o módulo do z a sexta vezes o cosseno de 6 vezes o argumento do z mais i seno 6 vezes o argumento do z. Tá? Mas quem que é o z? O z ele tem
o módulo dele e o argumento dele. Tá? Então, todos os três aqui na forma trigonométrica. O Z a sexta e o W. Agora a gente pode comparar esses dois. Ó. Nós podemos comparar o W com o Z a sexta. Por quê? Porque eles são iguais. Ó. Foi dito aqui que eles são iguais. Então, os módulos são iguais, eu já utilizei aqui, né, igual a 64. E agora os argumentos. 6α vai ser igual a θ. Se eles são iguais, eles têm o mesmo argumento e o mesmo módulo. Então, 6α igual a θ. Quem que é θ? θ é 180 mais 360k. Então, 6α igual a 180 graus mais 360k. Dividindo tudo por 6, 6 por 6 é 1. 180 dividido por 6 vai dar 30. E 360 dividido por 6 vai dar 60. 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 3, 18. Então, o alfa, que é o argumento do Z, é 30 mais 60k. Lembrando que esse k ele é um número inteiro. Mas como a gente está trabalhando aqui com raiz sexta, então esse k ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Aqui eu tenho 6 possibilidades. Nenhuma volta, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. E aí nós vamos calcular cada um desses z's. Então, o zk genérico, ele é o módulo do z, vezes o cosseno do ângulo do alfa, né? Deixa eu ajeitar esse cosseno do alfa, mais i seno do alfa, sendo que o alfa aqui ele é 30 mais 60k, então vai ficar aqui cosseno de 30 mais 60k, deixa eu colocar aqui um colchete e aqui parênteses. O alfa é 30 mais 60k e o seno de a mesma coisa, 30 mais 60k. Fazendo as substituições, vamos calcular aqui a primeira raiz. O z quando k for 0. O z quando k for 0, o módulo do z é 2. Cosseno de 30 mais 60 vezes 0. E seno de 30 mais 60 vezes 0. Z0 é igual a 2 que multiplica cosseno de 60 vezes 0 é 0. 30 mais 0 é 30. Cosseno de 30 mais seno de 30. Que é igual a 2 vezes. Quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mais i seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, isso vai ser igual. 2 dividido por 2 é 1. Então, z de 0. O z quando k for 0 é raiz de 3. Mais 2 por 2 vai dar 1. 1 vezes i. Então, raiz de 3 mais i é a primeira raiz. A segunda raiz, que é z de 1, vai ser o módulo que multiplica o cosseno de 30 mais 60 vezes 1. Mais i seno, mesma coisa, 30 mais 60 vezes 1. Então, z1 vai ser igual a 2 vezes cosseno de 60 vezes 1 é 60. 60 mais 30 é 90. Cosseno de 90 mais i seno de 90. Isso é igual a 2 que multiplica
Cosseno de 90 é 0. Mais seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Então, Z1 vai ser igual a 2 vezes 0, 0. I vezes 1 é I, 2 vezes I, 2I. Então, a segunda raiz é 2I. Então, Z1 igual a 2I. E agora, a terceira raiz, Z2. Tá? Z0 foi a primeira, Z1 foi a segunda, Z2 a terceira. Vai ser 2 vezes o cosseno de... Agora, vai ser 30 mais 60 vezes 2. 60 vezes 2 é 120, mais 30 vai dar 150. 150 mais I seno de 150. Então aqui a gente vê um padrão, né? A gente vê que está aumentando de 60 em 60, né? Então aqui eu vou ter 2 que multiplica o cosseno de 150. Cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Mais I. Seno de 150 é meio. Tá? Multiplicando aqui, ó, eu vou cancelar esses dois. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então, Z2 vai ser igual a menos raiz de 3 mais I. Menos raiz de 3 mais I. Agora, a próxima raiz. Próxima raiz, a gente vai chamar de Z3. Mesma coisa, módulo cosseno de... Ó. Então, primeiro aqui, o Z0 foi 30. 30 mais 60, 90. 90 mais 60, 150. 150 mais 60, 210. Que é justamente 30 mais 60 vezes 3, né? 30 mais 60 vezes 3, que vai dar 210. Mais I seno de 210. Está aumentando de 60 em 60. Por quê? Porque o argumento aqui, ó, é 30 mais 60K. E isso vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 210 é menos meio. Tá? 210, o afixo está no terceiro quadrante, então os dois são negativos, né? Tanto o cosseno quanto o seno. Então, Z3 vai ser igual, simplificando, né? 2 por 2 é 1, 2 por 2 é 1. Eu vou ter menos raiz de 3, mais vezes menos, menos I. Esse é o Z3. Agora, próximo, Z4. Vai ser 2 vezes o cosseno de 210 mais 60. 210 mais 60, 270 graus. Mais I seno de 270 graus. Que é justamente 30 mais 60 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes. O cosseno de 270 é igual a 0. Mais o seno de 270 é menos 1. Então, isso vai ser igual, Z4 é igual a 2 vezes 0, 0. Mais vezes mais, mais vezes menos, 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 2 vezes I, 2I. Pronto, esse é o Z4. E o último, que é o Z5, vai ser 2 vezes cosseno de 270 mais 60, vai dar 330. Mais I seno de 330, isso é igual a... O cosseno de 330, esse número complexo, ele está no quarto quadrante.
o cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Mais I vezes o seno de 330, menos meio. Se ele está no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então eu tenho, simplificando, 2 por 2 é 1, raiz de 3. E 2 por 2 também é 1, menos I. Né? Mais vezes menos dá menos, I vezes 1, I. E aí nós vamos escrever a solução dessa equação. Solução. Qual é o número? Eu estou interessado em saber qual que é o número que elevado ao cubo vai dar igual a menos 64. Ou seja, eu quero as raízes cúbicas de 64. Negativo. Raiz cúbica, raiz sexta, né? Perdão. Qual é o número que é elevado à sexta potência, não ao cubo, qual é o número que é elevado à sexta potência igual a menos 64? Então eu quero saber as raízes sextas de 64. A primeira raiz de 64, negativo, é raiz de 3 mais I. Raiz de 3 mais I. A segunda raiz é 2i. A terceira raiz é menos raiz de 3 mais i. A quarta raiz é menos raiz de 3 menos i. A quinta raiz é menos 2i. E a sexta e última raiz é raiz de 3 menos i. Então eu tenho aí 6 números que elevados à sexta potência vai ter como resultado menos 64. Valeu, até a próxima.